Olá, paz inverencial. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Peixe de Sofia. Hoje o nosso tema é sobre a dualidade. Dentro do universo, tudo é dual, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. E como é isso para a gnose? Então, como nós vimos no episódio sobre o mito da criação, e nós, a partir das leis, nós fomos colocando essa distribuição, vamos colocar dessa forma aí, da criação, onde iniciou-se a criação através dessa infração. Então a infração ela só ocorreu devido a essa dualidade. A dualidade, colocando num contexto bem no sentido íntimo, ela começa a nascer a partir da razão. Então a razão ela vem como o primeiro. E sendo o primeiro, né, voltando lá ao mito da criação, vem o Adão. E essa razão ela é necessária para criar esse dual. Então, enquanto razão, nós olhamos para o nosso dia a dia, onde todos nós temos a nossa razão e por isso nós conflitamos. Então, lá de princípio, todos tinham só a razão. A partir dessa razão, como nós vimos, através do desejo, foi se criando algo, que esse algo seria a emoção, ou seja, essa própria contraparte, essa parte feminina, que busca o quê? Esse movimento. Então, se tivesse só um polo, não haveria movimento. Então, a dualidade ela vem como algo que se abre, para que algo se construa. Então, dentro disso, surgem as palavras dualidade, a dúvida dentro da dualidade, ou seja, uma bifurcação de algo. Então, enquanto a razão ela está em desenvolvimento, o que ela faz? Ela critica, ela julga, ela se protege. Por quê? Porque ela não consegue se ver separada da outra razão. É como se ela fosse a mesma. E enquanto ela fica olhando para uma mesma coisa, ela se vê como a vítima. Aí ela culpa o outro lado. No entanto, com o tempo, isso começa a fazer com que ela perceba que o outro sofrendo, o outro sentindo dor, o outro sentindo frio, ela fica bem. Mas amanhã, essa razão ela começa a passar por esses mesmos sintomas, ela começa a sentir. E aí ela começa a criar essa emoção dentro. Então já vai criando essa dualidade. E conforme ela vai se multiplicando, vai se intensificando essa dualidade dentro, vai se criando esses conflitos, essas dúvidas. Que com o tempo, dentro do aprendizado, que a gente vê aqui, né, na gnose, a gente precisa andar numa via central, que é esse caminho do meio, onde não tem dois lados, aí nós sintetizamos. Exato, até pegando essa parte, né, do dual, a gente sabe que o planeta em si tem os dois polos, como o Horácio citou, e a origem de todo ele é o núcleo. Esse núcleo, então, ele não existe, né, esse dual, é dali que parte. Então, o bem e o mal, ele é o mesmo, só que pegando extremidades diferentes um do outro. Mas se você fazer a síntese, ele vai voltar para esse núcleo. Então, dentro do campo mente, ele fica alimentando através desse campo, né? Que é a mesma coisa que o planeta, fazendo a movimentação para sustentar todo esse sistema. Ao ponto que você, estando nas extremidades, você vai ficar duelando sempre. Lei do pêndulo, indo para cá, para lá, preto e branco, gordo e magro. E dentro de toda a dualidade que a gente conhece no contexto, né, de tudo que existe aqui é dual, como a Amanda citou no início. Ao ponto que, entendendo isso e cansado, eu colocaria aqui, de tanto transitar nesses opostos, eu começo a voltar-me para o núcleo onde tudo começou. Estando eu no núcleo, eu não preciso mais estar indo com os pensamentos nas extremidades. Eu começo a me deparar nesse centro permanente de gravidade e através desse eu começo a captar esses pensamentos que estão circulando para trazer todos eles voltando ao centro, como a gente citou no mito da criação, voltando à origem.
E isso tudo só é, claro, capaz de fazer aquele que começa a entender, observar e ir eliminando, trazendo esses pensamentos para esse centro. Aí é neutralidade. Se você pegar hoje o extremo do planeta Terra, norte-sul, chegando no núcleo, você não vai ter esses polos. Ele vai chegar a uma ponta que ali é neutro. Então essa neutralidade, né, que a gente busca através da autoobservação, da eliminação, e assim a gente começa realmente a voltar a essa contração da expansão que fizemos. E lá atrás, em episódios anteriores, a gente falou em um momento sobre a identificação. Essa identificação, ela nos coloca nessa dualidade. Porque eu vejo alguma cena, eu vejo alguma questão que me desconcerta, então eu já tomo um partido, já tomo um lado. Quando eu começo a fazer isso, eu sempre vou, em algum momento, vou tomar uma posição de vítima, vou tomar uma posição de bandido, de certo, de errado. E são nessas dualidades diárias que a gente se coloca, enquanto ainda a gente está interagindo com o mundo e se identificando com ele. Por isso que a gente traz essa gnose, a verdadeira gnose para dentro de nós, para nós nos flagrarmos nessas dualidades que nós vivemos. Como tu disse, o universo ele é dual. E a gente não vai modificar isso no universo. Ele é assim, mas a gente pode trabalhar nesse nosso universo interno. Como? Observando os momentos em que nós nos colocamos nessas dualidades. E uma das melhores formas é justamente começando a perceber as dúvidas que a gente tem. Como o Aracides mencionou, né, até a similaridade das palavras. As dúvidas já nos dizem que nós estamos numa dualidade. Por estarmos nessa dualidade, a gente está em sofrimento. A dualidade sempre vai trazer em algum momento sofrimento. E aí precisa justamente dessa postura investigativa, de nós nos cercarmos dessa postura investigativa para examinarmos essas dualidades diárias. Como? Na tratativa com as pessoas que a gente tem no dia a dia. Sim. Como que são essas tratativas, na maneira como eu interajo com as pessoas, como que são as minhas conversas. Essas conversas não estão permeadas de dualidades no sentido de tomar lados, de brigas, de conflitos e assim por diante. Então, observando o universo macro, que seria esse universo externo, essa nossa interação, a gente percebe inúmeros exemplos de dualidade para que a gente venha para esse núcleo que o Sidney mencionou anteriormente. Aqui que está a consciência. Eu não posso fugir da dualidade. Ou se tem um assunto de vítima e de bandido, eu fugir desses assuntos. Não, eu preciso compreender esses temas. Uma questão que até a gente conversa bastante, até mesmo ao assistir um filme, por exemplo, o cuidado no tomar lados, né? Perceber essas posturas, porque inevitavelmente, se a gente entra nessas dualidades e não tem a compreensão disso, há de virar o sofrimento, até que venha a compreensão para libertar disso. Ótimo. E até em relação à construção do planeta, né, como nós até falamos aqui desses polos, então tem os dois polos. Se não tivesse, se não existisse esses polos, não haveria essa estrutura. Então a gente volta lá no mito da criação, onde tem a conexão de dois polos também. Então vem, né, o masculino e o feminino e criam. A partir desses dois polos, o que gera? Gera uma outra pessoa, onde também vem com dois polos. Então nós somos o quê? Uma reprodução dos nossos pais, que eles são uma reprodução dos pais deles, e assim, dentro de uma ancestralidade, que é essa árvore que nós conhecemos e que está no mundo. E se isso foi construído a partir dessa dualidade, o que essa dualidade gera? Gera energia. Então, podemos falar que essa dualidade ela é algo ruim ou algo negativo. Porque até mesmo as palavras em si já trazem essa dualidade. E sim como algo que precisa ser compreendido.
Então essa dúvida, até esse duelar desses opostos é o que faz com que o mundo gire. E falando de uma questão mental, é o que faz com que esse corpo também tenha energia. Porque se só uma parte do cérebro existisse, não existiria esse corpo, não tinha como. Então precisa da junção de duas forças para se criar. E a partir dessa junção dessas duas energias, gera-se um fluxo de energia que, para quem conhece o Torus, até a própria letra Φ do alfabeto grego traz essa conotação de energia, de criação, onde no meio, no nosso corpo caloso, é onde se manifesta, e nós podemos também dentro de um momento presente, estar nesse corpo caloso, uma neutralidade, onde a gente não cria, a gente só observa a criação, que é uma aula, melhor um episódio que nós vamos falar sobre essa morte mística, que é o momento onde a gente consegue perceber esses nossos pensamentos no mundo, que daí é um olhar que a psicologia coloca como uma projeção. Então, se as pessoas não conflitassem no mundo, se eles não tivessem essas duas energias, não geraria esse fluxo. E aí, não existindo fluxo, não tem vida. Exato, até você falou dessa questão, né, do micro e macro, ali lá do mito da criação, a gente trazendo, porque esse próprio núcleo da Terra, nós somos centelhas desse núcleo espalhado que temos que fazer novamente esse caminho de retorno, né? Porque tudo é dual, como você falou, não adianta ficar brigando com a dualidade, que está errado, tá errado, tá certo, está tudo dentro do dual novamente. A consciência, ela não fica nessa questão dual, se é bom, se é ruim. Porque tudo funciona, né? O dia e noite. Se não tivesse dia e noite, não teria vida. Precisa ter. A própria energia, a energia elétrica que temos, tem que ter o negativo e o positivo. Senão não vai ter a questão de força motriz, a parte de luz e tudo mais. Então precisa do dual, mas aquele que entende usa essa energia para sair dessa dualidade agora consciente, mas não que vai cessar isso. Esse cessar não cabe a nós cessar aqui dentro. Fora, a escola continua, porque tem muitos que precisam aprender dentro dessa dualidade para saber sintetizar novamente e ficar neutro, e nessa neutralidade sair através do núcleo. Esse é o sistema. Senão vamos ficar brigando aqui, e a briga a gente sabe que alimenta esse campo. Sim. E esse campo, quanto mais alimentado, mais reforça nossas grades para permanecer aqui. Até para a gente compreender essa interligação dessas leis dentro dessa dualidade, né? Anteriormente a gente falava sobre o livre-arbítrio, né? Então, quando eu faço algo, imediatamente vai surgir uma lei de ação e reação. E vai precisar do quê? Vai precisar justamente dessa lei da correspondência, né? Desse micro e do macro, para quê? Para que se engendre o retorno disso que eu fiz, a dualidade, para que tenha o retorno daquilo que eu fiz. Aí entra mais uma lei, que é a lei do tempo, ou seja, dentro de um determinado tempo, aquilo que eu fiz vai retornar. Então, uma lei, ela vai se interligando à outra. Retornando ainda no episódio anterior, esse é o universo em expansão. Então, veja, a partir do livre-arbítrio, cometo uma infração, por exemplo, vai ter que ter um retorno disso, até que eu tenha compreensão. Nesse retorno, vai ter a questão do tempo, que é justamente esse universo se expandindo. Quando eu vou compreendendo essas leis e colocando elas em prática, eu vou voltando, deixando de ter essa expansão do universo, através da compreensão dessa dualidade, deixando de criar inconscientemente, para que não tenham justamente esses retornos, essa dor, essa dúvida, esse sofrimento que vai gerar possivelmente mais pêndulos ainda, expandindo mais uma vez esse universo. Aí que vem toda essa questão para aqueles que nos acompanham, até inclusive de todos esses episódios que nós tivemos até então, muito mais nós poderíamos ter aprofundado. Mas a gente observando aquele estudante, principalmente que está chegando uma primeira vez para esses estudos da gnose, por isso que a gente está indo de maneira bem gradual,
para que se tenha essa compreensão, inclusive podem utilizar os próprios comentários dos episódios para trazer perguntas que posteriormente podem ser respondidas, para que a gente vá estudando juntos, de maneira bem gradual. Até porque se a gente falar de dualidade, quantos episódios, quantas questões a gente poderia falar, mas tendo essa compreensão inicial, sabendo principalmente dessa questão do retorno, de fazer um uso, eu nem diria um bom uso, porque ainda assim é uma dualidade, mas um uso consciente dessa dualidade para criar essa energia, para criar essa consciência, aí sim nós estamos num caminho dessa gnose interna. Sim, até mesmo porque se nós não compreendermos essas dualidades, como nós sabemos, nós conflitamos. E o objetivo em si dos ensinamentos da gnose é que nós sintetizemos esses duais. E tem pessoas que buscam, de uma forma, claro, bem inconsciente, até trocar esses polos, trocar essas dualidades, ou seja, acaba conflitando com elas mesmas, onde aí já entra num estado de degeneração. E não, é ao contrário, eu tenho que fazer com que essas duas energias elas se tornem uma. Para quê? Para que tenham uma síntese, ou melhor, uma compreensão, como nós falamos. E para chegar nesse estado, é claro, eu vou ter que, primeiramente, ter duelado, vou ter que ter criado algo. Porque como nós sabemos, a ciência explica isso de uma forma bem explícita, de uma forma bem aberta, que esse lado, ou seja, esse hemisfério esquerdo nosso, ele controla essa parte do lado direito. E o lado direito controla a parte esquerda. Então, ou seja, tem que trabalhar ambos juntos para se construir algo novo. Então, a gente pode dizer que esse início da dualidade se começa com esses opostos ou não? Onde ela se inicia? Se inicia com a criação da razão criando a emoção. Ela precisa de um movimento para criar a vida. Senão a gente fica muito na razão, e a razão ela é muito, eu posso dizer assim, egoísta. Ela não quer dividir, ela não quer repartir. Mas a partir do momento que ela começa a perceber uma necessidade de que é necessário ter alguém caminhando junto, ela cria. Isso traz de uma forma simbólica lá a criação da própria Eva, onde se fala que é tirado a costela de Adão para se fazer Eva. Claro que de uma forma de tradução lá colocaram como costela, mas é um flanco, ou seja, uma parte dele mesmo, ou seja, do próprio Adão. Ele mesmo criando a partir dele. E aí começa toda uma dualidade. E ela pode ser considerada uma lei? Ou ela é uma lei, a dualidade? Dualidade é uma lei. É uma lei que surge a partir do livre-arbítrio. Então, posso dizer assim que aí já vem nascendo aí a própria lei da ação e reação, né? Mas dentro de uma dualidade. Então, quando a gente duela, cria uma reação. Mas primeiro tem que ter o dual. Então, quando a gente fala lá de Adão e Eva, nesse Éden, eles estão bem com todas essas leis. Mas a partir do momento que eles infringem, ou seja, saem desse estado de inércia, aí eles já estão na dualidade, Adão e Eva, mas eles criam essa superposição, ou seja, essa sobreposição, criando uma reação. É que a dualidade ela está incutida dentro das leis. Né? Tá. Tem o livre-arbítrio. Se eu fiz isso, já vai ter uma reação. Tanto que até popularmente conhecido como o efeito borboleta, né? Que o bater das asas de uma borboleta pode gerar uma tempestade do outro lado do mundo. Mas olhemos para dentro de nós isso. Né? Uma simples palavra que eu digo já é uma ação, que já vai gerar uma reação. Isso pode ser algo gigante. Né? Então aí, olhe como nas entrelinhas está o quê? A dualidade. E até para ampliar um pouco isso que o Lincoln falou, porque se não existisse os duais, não existiria uma ação, propriamente dito, não teria uma reação. Porque tem que ter alguém para reagir. E aí a gente pode até fazer uma pergunta, tá, mas e se eu faço alguma coisa para mim e eu reajo, mas não tem mais ninguém? Tem.
Pensamentos. Ou seja, alguém mentalmente lá reclamou. Agora, se eu realmente tenho essa compreensão e sou único, puxa vida, eu tenho que me cuidar. Não estou fazendo as coisas certas. Um exemplo simples disso a gente vê no dia a dia. Eu vou fazer exercícios físicos. Tem toda uma população dentro de mim de pensamentos que não quer fazer. Já vem reagindo, já vem buscando justificativas, desculpas para não fazer. Então já vai ter uma reação a partir disso. É interessante saber que é fácil a gente visualizar essa dualidade, né? Todo dia você tem a dualidade, né? Como a gente falou, noite e dia, chuva e sol, várias outras. Hoje tô bem, amanhã tô ruim. Hoje eu tô irritado, amanhã eu tô feliz, tô alegre. Então eu fico sempre oscilando. Até o momento que eu perceber isso e parar de ficar oscilando e perceber o que faz eu oscilar. Aí vem alguém me insultar e eu já faço uma ação de reagir àquilo. Eu vou estar alimentando. Se ele me insulta e eu entendendo essa lei, entendendo que tudo é ação e reação, eu já absorvo na neutralidade. Eu não alimento o campo. Aí eu vou cessando todos esses pormenores de ações e reações. Eu vou saindo, não que eu vou saindo, eu vou compreendendo essa lei, né, como você falou, e compreendendo eu vou me tornando ela e vou agregando. E já não vai tendo mais recorrências. E essas recorrências não existindo mais, eu começo a fazer do meu destino, né, que tem gente que fala no destino, que não o destino é com uma mente não capaz de se fazer. Aquele que já tem a capacidade de ter uma consciência mais elevada, ele trilha o próprio caminho, saindo desse insistente percurso que a gente vem, né, que é os trilhos repetitivos. Sim. Várias e várias existências dentro dessa imantação dessa roda. Aí quando você para de fazer essas ações, esses atores que são os pensamentos, não o fazem mais porque você está vigiando, eliminando, aí tudo se torna o quê? Íntegro. E a integridade é o ser que tem que ser realmente o íntegro, que é esse núcleo que a gente está falando, que é essa neutralidade que a gente vem citando, né? Porque se a gente usar a questão da luz, a luz ela vem se manifestando através, né, dessas leis, e vem, quanto mais pensamentos, mais pesando, mais leis sobre, mais dificuldades vão se ficando, né? É como a fórmula de Einstein, né, que a energia é igual a massa vezes a velocidade, né, da luz ao quadrado. Você fazendo a desaceleração dessa luz, você vai massificando ela, invertendo essa fórmula. E é isso que a gente fez. Só que agora chega um ponto que tem que voltar a se tornar energia de volta, voltar a ser luz. E para isso tem que ir desfazendo todo esse emaranhado que a gente construiu. E você, Lincoln, até você comentou ali de a gente propor, né, as nossas atividades do dia a dia, é o famoso vou começar na segunda-feira, né? Só que tem que começar agora, é isso que a gente não consegue compreender, porque... E também não impor muita coisa, querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Está perdendo tempo da mesma forma. É um excelente comentário seu, e com base nisso a gente retorna em episódios anteriores, quando a gente falou da busca pelo sentido da vida. Sim. E que dentro de um trabalho interno, a gente não busca o sentido da vida, a gente busca um objetivo. Você falou muito bem essa questão de fazer um monte de coisas. Quando eu estou envolvido com um monte de coisas, possivelmente eu não tenho objetivo. Eu estou buscando dentro dessas coisas um sentido para a minha vida. Buscar me ocupar, até mesmo anestesiar algumas questões. Agora, quando eu busco um objetivo para a minha vida, e o objetivo ele é um só, é a autorrealização íntima do ser. Quando eu busco esse objetivo, aí eu confluo as minhas ações nesse objetivo. Aí eu consigo fazer melhores escolhas, ou melhor dizendo, escolhas conscientes e cada vez mais sintetizando essa dualidade. Sim. Porque aí eu saio dessa questão, vou fazer tal coisa. Não, mas eu já não quero mais fazer isso, quero fazer isso aqui agora. Mas eu estou fazendo um trabalho interno, mas de repente estou fazendo aquela questão lá. Então, eu fico imerso nessas dúvidas justamente por não ter esse centro de gravidade permanente na minha consciência, esse objetivo da vida. E aí caio facilmente na dualidade que vai me levar a problemas. E a importância de sempre lembrar de si mesmo, né? Porque o que acontece, a lei da ação e reação inconsciente que a gente faz é porque a gente esquece de quem somos, o que estamos fazendo aqui e o objetivo que o Lincoln citou. E a gente fica com os pensamentos. Cada pensamento nosso tem
um sentido, que não é um objetivo de estar transitando, de estar aproveitando. Mas enquanto a gente não lembrar de instante em instante de nós quem somos e o objetivo, o que estamos fazendo aqui, vai ficar muito longe e distante dessa autorrealização. Tem então uma frase que é bem profunda, que ela diz que enquanto nós estivermos ainda olhando para uma pedra de carvão e um diamante e nós vermos diferenças, nós não compreendemos ainda. Então é essa compreensão que a gente precisa sintetizar, precisa ter para se conquistar o que a gente almeja, que é a consciência, e dentro desse objetivo, né, que o Lincoln colocou, que é essa autorrealização íntima do ser. Então, enquanto nós estamos olhando para o mundo e vendo algo errado, eu não compreendi ainda. Então, se eu estou vendo alguém, aquele é gordo, aquele é magro, aquele é rico, aquele é pobre, aquele é branco, aquele é negro, aquele é amarelo, ou seja, não tem ainda uma compreensão. E essa compreensão que nós precisamos buscar. E como nós buscamos isso? Através desse autoconhecimento, ou seja, dessa autoanálise, de eu me voltar para dentro de mim e perceber que essas dualidades, ou seja, esses duelos, esses confrontos, eles estão acontecendo dentro de mim, dentro desse povo que eu tenho aqui, ó. E que não tem nada fora. Por mais que as pessoas até questionem, mas como? Eu estou vendo, está aqui. Sim, mas de uma forma bem mental, sensorial. E quando nós falamos de sensorial, é a mente. A mente, ou seja, é a matéria ainda atuando. Não que nós sejamos pessoas assim que desmerecemos a matéria. Não, ao contrário, a matéria é o que faz com que a gente faça esse movimento, que a gente observe essas coisas. Eu posso dizer assim que a mente é uma escola. É um livro aberto, né, como nós dizemos, e só não lê quem não quer. Então, a partir dessas compreensões de dentro e fora, percebendo que é uma coisa só, nós nos voltamos para dentro de nós. Mas aí pode até vir uma questão, né, que geralmente as pessoas trazem. Tá, mas e quem começou tudo isso para eu estar duelando? Daí até eu peço para as pessoas, olha, não precisa até fazer um esforço muito grande, mas imagine que só tem você no mundo. Agora volte. Agora olhe para fora como a tua mente projetada no externo. A gente vai perceber que somos nós, os criadores de todas as situações. Por mais que as pessoas digam daí, mas tem pessoas que eu nunca vi na vida. Sim, esse é o nosso inconsciente. Então, se ela se aproximou e ela teve alguma relação, né, ou alguma coisa que ela... uma identificação, né, como o Lincoln colocou, é porque é algo interno. As pessoas que eu não conheço, nunca vi, nunca vou ver, essas não fazem parte desse meu inconsciente. Exato, porque é aquela questão de você estar se refletindo, né, no espelho, a parte mental, porque o ego ele é visto de corpo inteiro no macro, nas pessoas, tudo que existe é onde você consegue ver teu ego de corpo inteiro. E muitos cismam em ficar limpando o espelho e não limpa a cara está suja, né? Vai furar o espelho e continua sujo ainda porque você não limpa onde que está realmente a sujeira, que é aqui dentro. Quando você compreende o que a Aracides falou e faz essa limpeza, aí sim o mundo se torna o que você espera, né? Paz, felicidade e assim por diante. E é interessante a gente observar que essa dualidade, ela tá aplicada no nosso dia a dia. E é só com essa autoanálise que a gente vai conseguir observar ela nesse nosso cotidiano. Porque sem essa prática a gente não consegue sair desse todo para poder ter essa análise completa, né, do nosso dia a dia. E por aqui encerramos mais esse episódio. Se você sente interesse em se aprofundar nesses assuntos, o Lincoln e o Aracides são escritores. As obras escritas por eles estarão disponíveis nos links na descrição deste vídeo. Paz Inverencial e até uma próxima. Até a próxima, Paz Inverencial. Até a próxima, Paz Inverencial. Obrigado e até a próxima, Paz Inverencial.